Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal da Dani. Bom, gente, então o vídeo de hoje é muito esperado por vocês, porque é um vídeo que eu vou falar como a gente fez para alugar esse apartamento, ainda estando do Brasil. Então vai ser um vídeo de bate-papo, bem leve, bem descontraído, né, Mia? Eu vou passar aqui a nossa experiência, a nossa realidade para vocês, tudo o que aconteceu, o que eu fiz, tá? E deu certo, para que se encaixe na sua realidade. Então, assim, gente, eu não tenho muito ainda embasamento para falar super dicas, um monte de lugares de locação, contatos de imobiliárias e de relocation, porque eu sou recém-chegada. Então, nem faz sentido eu fazer essas indicações, sendo que eu ainda não tenho tanto contato assim com as pessoas e adquirir confiança para passar para vocês, né? Aqui no meu canal é tudo certo e nada em ordem, mas é um canal que eu gosto de trazer a verdade e a minha realidade. Bom, gente, não repara não que eu acabei de tomar um banho, tomei um banho super premium, lavei meu cabelo, tô com a mesma roupinha de sempre, porque eu ainda não fiz compras de roupinhas para mim, e muitas das minhas roupas ainda estão chegando do Brasil, né? E também estou aqui com algumas estrelinhas grudadas no meu rosto, porque é estrelinha de ácido niacinamida, acho que é assim que se fala, para secar algumas espinhas que eu estou. Então, fiz meu skincare, tomei um banho, e não passei maquiagem pra deixar meu rosto se recuperar. Mas aqui é assim mesmo, gente. É realidade da rotina da dona de casa. Domingão de sol, mas não se enganem que é um sol de friozinho. Hoje tá 22, 23 graus, então o ventinho tá gelado, tá bem gostoso. E eu super me empolguei para gravar esse vídeo para vocês. Mas chega de enrolação que a Dani fala demais. Gente, a nossa pesquisa começou desde o ano passado, quando a gente ainda estava nos Estados Unidos, quando a gente teve o retorno de que o visto do Gabriel de renovação, né, visto de trabalho, não tinha sido aprovado e que a gente ia ter que tomar uma decisão. Se a gente ia para o Brasil ou ia vir direto para a Espanha. De primeiro momento, a gente iria vir direto para a Espanha e começamos a pesquisar lugares, né, que se enquadrasse com o nosso perfil para a gente morar. Começamos a trabalhar em prol disso, mas conversando com algumas assessorias de imigração, e para entrar legalmente na Espanha, né? Para a gente poder entrar com visto, fazer tudo certinho, assim como foi lá nos Estados Unidos, a gente viu que a gente precisaria ir primeiro no Brasil para organizar algumas documentações exigidas pelo consulado espanhol e foi isso. Então a gente foi para o Brasil, só que chegando lá a gente se empolgou, como vocês já sabem, de ficar perto da nossa família. Acabamos gastando todas as nossas economias fazendo nosso casamento, mobiliando o apartamento, até que a gente se deparou, né, com a cidade que a gente estava vivendo, que não estava feliz, e decidimos voltar ao plano A, o plano inicial, que era para a gente ter feito desde o começo. Então, assim, gente, aprendemos sim com os nossos erros de ansiedade, de agir por empolgação. E hoje, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente pensa 10 vezes, depois espera mais alguns dias, pensa de novo para poder tomar a decisão. Então, na virada deste ano, em janeiro, a gente decidiu que sim, a gente ia retornar para o plano A e migrar para a Espanha. Como o Gabriel ele foi autorizado a trabalhar de home office pela empresa americana que ele trabalha, a gente precisava até esperar alguns meses no Brasil para poder comprovar olerites de trabalho home office, ah, o serviço de autônomo do Gabriel, porque agora ele é um prestador de serviço para a companhia que ele trabalha, não é mais um contratado direto, como se fosse presencial, né? Então a gente abriu o CNPJ, e aí com isso precisava esperar no mínimo 3 meses para ter notas fiscais emitidas.
impostos pagos do governo, além dos olerites, contrato de trabalho, de que era autorizado trabalhar home office, enfim, gente, os detalhes do visto de nômade digital eu vou trazer em outro momento para você. Mas a partir de janeiro, que a gente decidiu retomar para o plano de imigrar novamente para a Espanha, a gente começou a se movimentar para isso. Então, já começamos a vender móveis, juntar dinheiro, pesquisar os melhores estados para a gente morar. Quando eu digo melhores estados, é assim, gente, estados que recebam bem os imigrantes, né? Então, vamos dizer, estados democratas, ah, estados que estejam um valor de custo de vida acessível e também que, assim, que combine com a gente, porque a gente não gosta muito de bares, de baladas, de auê, fuzuê. E as grandes capitais traz isso, além de serem mais caras. É óbvio que seria muito legal morar em Madrid, tudo perto, mas óbvio que se a gente estivesse morando em Madrid, a gente teria escolhido um bairro um pouco mais distante para ter um pouco mais de sossego. Então, assim, a gente começou a pesquisar vários estados, e como eu comentei no vídeo passado da história de Vigo, Vigo acabou parando pra gente. E a gente se interessou, porque Vigo é um estado que não faz o calorão. Inclusive, como vocês estão acompanhando nos noticiários, estão acontecendo muitas queimadas, já tiveram pessoas falecidas, centenas de desabrigados no sul da Espanha, devido ao calorão que está fazendo e o país não ser preparado para esse nível de calor. Então, isso já era algo que a gente não queria, porque a gente vem do frio, né? Washington era friozinho, até São Paulo é friozinho, gente. São Paulo tem dias muito quentes no verão, mas geralmente no decorrer todo do ano é aquele climinha de 23, 24 graus, ventinho, sabe? Abre um solzinho, à tarde já tá mais frio. Então a gente está acostumado com esse clima mais friozinho. Então, conforme eu comentei no vídeo de Vigo, a gente escolheu essa cidade para morar. Devido ao clima, devido a ser uma cidade mais tranquila, porém não tão pequena. Então, a Vigo tem mais de 350 mil habitantes, é o porto pesqueiro central da Espanha. Tem várias fábricas automobilísticas por aqui, muitos hotéis turísticos, embarque e desembarque de cruzeiros. Então, precisávamos ir para uma cidade, ok, para também, gente, eu poder ter trabalho, né? Porque o Gabriel trabalha, mas eu preciso trabalhar também. E assim, Deus me livre, acontece alguma coisa com o emprego do Gabriel e ele precisa mudar de emprego, então a gente precisa ter oportunidades aqui nessa cidade. A gente precisa ser realista, né? Ninguém fica no mesmo emprego para sempre. Então, assim, escolhemos Vigo devido ao clima, devido a ser uma cidade ok para serviço e ao mesmo tempo tranquila e pela natureza. A gente vem de Washington. Washington é um estado evergreen, como eles falam lá em todas as placas, então muito verde, muita trilha, a gente gosta, né? O Gabriel principalmente me levou para esse mundo, que eu sempre fui da cidade, mas ele me levou para acampar, me levou para trilhas, eu me apaixonei por essa ambientação também e queria muito estar num estado mais tranquilo para quando a gente tivesse filhos, os nossos filhos ficassem mais seguros, com escolas boas, sabe? Então aqui supriu as nossas necessidades. Quando a gente ainda estava nos Estados Unidos, a gente estudou muito sobre Granada, por conta da Serra Nevada. Mas Granada tem um ponto que no verão é muito quente, também é uma cidade universitária, e com isso iam ter muitos jovens, bares e baladas, talvez não seria tão tranquilo quanto aqui. Então, Andaluzia acabamos descartando, depois a gente pensou realmente em ficar em Madrid por conta de trabalho, mas os aluguéis não estavam cabendo no nosso bolso, no nosso orçamento, e a gente veio para Vigo. E Vigo nos encantou desde o começo, porque é uma cidade bem histórica, aquelas
casinhas no estilo retrô, antigas que parecem castelinhos, e eu adoro tudo isso, gente. Eu sou muito clássica, muito colorida, eu gosto de tudo que é antiguinho. Eu acho que em outra vida, com certeza, eu fui desses anos aí de 1800, 1700, eu não sei, gente. Só sei que eu gosto desse estilo de roupa retrô, clássico, eu gosto bastante. E ao mesmo tempo eu gosto do mundo da Disney e dos meus vestidos, dos meus macacões coloridos. E olha eu mudando de assunto de novo. Mas voltando, começamos a pesquisar. E aí, com isso, eu assisti vários vídeos no YouTube, de como pesquisar, como alugar casas na Europa. Mas uma pessoa que nos ajudou muito foram duas, na verdade, né? Duas pessoas que nos ajudaram muito. Nesse primeiro momento foram nossos amigos barra primos, porque eu considero primos que crescemos todos juntos, que estão em Portugal, Carlinhos e Vitão, porque eles falaram, ó, essas são as plataformas que a gente consegue alugar por aqui. Então, Idealista, a Fotocasa, para quem quer de temporada tem o Spot Home, entre outras, gente, mas assim, as mais seguras mesmo são Idealista e o Fotocasa, e foi nessas que eu me embasei. Também fiz muita pesquisa no Facebook, mas não senti tanta confiança quanto num site verificado. E assim, gente, para começar a fazer a pesquisa no Idealista, tanto no Idealista quanto no Fotocasa, lá existem filtros, então você consegue filtrar dentro do estado que você quer morar, a cidade, até puxar no mapa a localização, tudo certinho. E para eu fazer isso, eu estudei sobre os bairros aqui de Vigo. Então, me atraiu muito aqui o centro urbano, que é onde a gente mora, também o bairro de Lavradores, o bairro de Baiona também me atraiu e o bairro de Fátima, mas era um pouquinho mais distante do centro comercial e aí com isso eu pensei, transporte, tempo de demora para chegar no serviço, então a gente foi escolhendo, foi delimitando até chegar aqui no centro urbano mesmo e também onde surgiu, porque uma coisa é certa. Quando você chega pela primeira vez na Europa e você vai pesquisar a sua casa, você tem que ter muita ciência de que são eles que escolhem você. Você até escolhe os modelos de casa que você quer visitar, mas são os donos que te aprovam, além de toda a documentação do seguro ser aprovada sim ou não. Às vezes até a documentação do seguro é aprovada, mas o dono, na hora da visita, não foi com a sua cara, não sentiu uma confiança, ele não vai te aprovar, porque aqui na Espanha, gente, e para eu não falar besteira, eu vou colocar aqui uma imagem, mas parece que depende de quanto tempo de locação que o inquilino tá lá, se for uma pessoa assim que faz falcatrua, pode se apossar da casa do proprietário. E por isso que eles fazem contrato de 1 em 1 ano, para e geralmente as pessoas acabam se mudando, né, para não entrar nessas pessoas que, vão acabar tomando posse, sabe. Eu vou deixar aqui, em alguma parte aqui da tela, para vocês lerem certinho do que eu estou falando, porque eu não quero falar besteira nesse vídeo, depois vir alguém aqui me corrigir. Então, gente, é assim, eu fiz muitos orçamentos, tá? Eu fiz orçamentos com assessorias de relocation, muitas, muitas mesmo. E assim, youtubers, inclusive, muito conhecidos aqui, que trabalham com relocation aqui na Espanha. Os preços estavam um até que não, estava na média de 400 € o serviço de relocation, mas todos passando de 800 a 1.200 para fazer o serviço de relocation para você, além dos calções de tudo que você ia precisar pagar para alugar a casa ou apartamento. Até que a gente ia fechar um serviço de relocation, mas aconteceu uma situação com a gente, porque como eu comentei naquele vídeo, sim, nós sofremos o golpe na nossa primeira tentativa de locação. Não foi por falta de estudos, não foi por falta de verificação de documentos, gente, precisa se tomar muito cuidado realmente, porque assim, cara, eu entrei em contato pelo um perfil verificado no Idealista e o rapaz entrou em contato comigo. Aí a gente começou a conversar através do Idealista, depois através do e-mail, depois fomos pro WhatsApp para a conversa ser um pouco mais dinâmica. E a gente conferiu tudo, gente: DNI,
do rapaz, passaporte, o registro, né, do apartamento realmente no nome dos pais dele, a conta de luz no nome dele, vídeos e fotos do apartamento, fizemos chamada de vídeo com ele, que era ele, os documentos eram dele? Era. Por que que ele sumiu e desapareceu com o nosso dinheiro, gente? Eu não sei, eu só sei que, assim, quando realmente nosso primo ia vir, a gente fez uma, não vou dizer nem que foi um calção, a gente pagou uma taxa de 400 € só para segurar até o dia da visita, né, o apartamento, porque o apartamento era bem localizado no bairro de Fátima e tinha muitas pessoas interessadas. E aí o nosso primo Vitão conseguiu uma folga no serviço para sair de Oporto, vir em Vigo, que dá mais ou menos 1 hora de condução, 1 hora e 20, e visitar o apartamento para a gente já pegar a chave com o proprietário, e aí sim a gente já depositaria 1 mês de calção e 1 mês de fiança que ele pediu. O cara apareceu até hoje? Tô esperando até agora, o Vitão tá esperando a resposta, se era para vir ou não. A gente tá esperando e aí ele sumiu com nossos euros. Ah, a gente sentiu um balde de água fria muito grande, porque esse seria um dinheiro que a gente poderia ter pagado um relocation desde o começo e não ter tanta dor de cabeça com burocracia à distância, porque a gente já estava resolvendo entrega do apartamento, venda de imóveis, papeladas do visto do Gabriel, papeladas do meu visto de cônjuge, papeladas documentação da minha com a Pet Friendly Turismo, para ela poder viajar com a gente, que inclusive eu vou trazer um vídeo à parte de como foi o processo da minha. Então, gente, foi um balde de água fria muito grande. A gente ficou triste aí por um final de semana inteiro. Foi até o final de semana que a Mia ficou internada com diarreia. Ela ficou 2 dias no hospital. O que ela enfiou na boca e comeu, gente, para ter essa diarreia brava que ela teve, não sabemos, porque todos os exames dela saíram ok, a não ser o da inflamação no intestino. Mas como ela estava desidratando de tanta diarreia, precisou ficar internada. Então foi um final de semana muito difícil para a gente mentalmente. Perdemos dinheiro, sofremos o golpe, a minha internada, a gente com tanta coisa para resolver. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Quando Deus está no negócio, as coisas simplesmente fluem, aparece, né, dinheiro e gente ajudando da onde a gente nem imaginava. Então, assim, gente, conforme eu comentei no vídeo anterior, quando a chefe do Gabriel falou para ele, basicamente, ou você vem para mais perto da gente, para a gente conseguir se ver e trabalhar um pouco presencial, ou você não vai trabalhar mais com a gente se viu naquela situação de assim, precisamos resolver a nossa vida. Ou a gente fica no Brasil, ergue as mangas, procura serviço, ou abre um food truck e vai para cima e enfrenta a situação da realidade do Brasil, que é difícil, mas querendo ou não, é o nosso país, estaríamos perto da nossa família. Porém, tem a questão da segurança, que é o que pega muito pra gente. Ou, gente, a gente erguia as mangas e desbravávamos neste mundo afora. E foi isso que a gente decidiu. E aí a gente orou muito. Senhor, coloca as suas mãos. Esse golpe foi um sinal para a gente não ir? E aí eu orei muito para Deus e falei, Senhor, é um sonho que o Senhor colocou no nosso coração. E não é possível, porque se o Senhor não tivesse nesse caminho, nada das documentações até agora do visto estariam sendo aprovadas. E assim, gente, depois daquela semana, a minha melhorou, saiu do hospital. E Deus foi tão bom que na mesma semana eu estava fazendo a minha unha no salão e uma irmã lá da igreja falou comigo para a gente descansar no Senhor, que Deus estava no negócio e para ir arrumando as malas. Foi isso. Esse aqui, gente, é meu testemunho real do que aconteceu, tá? Tô abrindo meu coração para vocês, falando até coisas que eu não deveria falar, mas a irmã falou: vai arrumando as malas que Deus está na frente. E eu tava até tristinha, porque assim, eu tava tentando conseguir mais algumas clientes no meu salão que eu ainda não tinha entregado. E a irmã falou assim: entrega tudo, você vai atender gente é lá fora que você vai prosperar. Não é aqui no Brasil. Você só tá aqui adquirindo experiência.
E eu falei: "Gabriel, esse foi um sinal de Deus". E aí ele falou assim: "Aí, o que que a gente faz? Paga um relocation? Vamos pagar um relocation". E aí eu comecei os orçamentos, conforme eu falei para você, apareceram um orçamento de 400, 500, 800 euros. E um orçamento que eu fiquei muito chateada, foi até um orçamento que a pessoa falou assim para mim, que todo mundo na Espanha, todos os proprietários, todas as imobiliárias estão pedindo para imigrante com documento ou sem, 1 ano de aluguel. E eu falei: "Gente, não é possível, da onde eu vou tirar 1 ano aqui, 12.000 euros só para pagar o calção da casa, sendo que a gente está fazendo uma viagem, assim, essa mudança, essa decisão repentina. No máximo que a gente ia conseguir levantar ali no Brasil seria uns 5 a 6 mil euros e comprar as passagens no cartão de crédito, as coisas que precisa comprar". E aí a gente falou assim: "Ó, não dá, essa situação não dá". Então eu falei assim: "Amor, eu vou conseguir". Eu ergui minhas mangas, gente. Pensa numa pessoa que perturbou todos os corretores e proprietários, foi a Daniele. Eu criei um perfil, pedi ajuda para o ChatGPT, então aí já começa as dicas, vai anotando, pessoal. Bom, gente, então eu pedi ajuda para o ChatGPT para eu elaborar uma mensagem contando a nossa realidade para eu poder introduzir. No meu perfil do Idealista, que eu criei um perfil com Gmail, tudo bonitinho, meus dados pessoais no Idealista, e no Fotocasa. E no Idealista tem até uma taxinha de, acho que é 10 euros, se eu não me engano. Eu vou deixar aqui na hora da edição também, que você paga, você deixa o seu perfil verificado, o que dá mais segurança para o proprietário que está lá anunciando. Paguei essa taxa também. Criei um perfil apresentando a gente, sou uma parreira jovem, e eu tenho 32 anos, Gabriel 35, temos uma perrita. Então, gente, tudo em espanhol, tá? Não vem falar, escrever em português no Idealista, não. Pede ajuda para o ChatGPT traduzir para vocês e cria tudo em espanhol, o seu perfil no Idealista e no Fotocasa. Vocês precisam facilitar para o proprietário te identificar. Coloca uma imagem lá, uma imagem bonitinha, não uma imagem doida de você de biquíni lá ou de óculos na balada, no bar, não. Coloca uma imagem como se fosse colocar no perfil do LinkedIn. Coloca lá no perfil do Idealista e do Fotocasa também. Então, aí você fez isso, aí você vai lá digitar o bairro, o estado que você quer morar, na cidade da Espanha, Portugal, seja lá para onde você está indo, e você vai abrir na busca e você vai começar a clicar nas casas que te interessam, certo? Nos valores ali acessíveis para você, que cabe no seu bolso, que foi o que eu fiz, e começa a disparar mensagem. Gente, eu entrava no Idealista umas 50 vezes por dia ou mais. Eu só sei que eu conversei com mais de 500 pessoas, com muitos corretores, com muitas imobiliárias, e realmente aqui na Espanha os imóveis são muito concorridos. Então, quando eu estava negociando com um corretor, com um proprietário, aí outra pessoa já alugava na minha frente. Então, gente, eles respondem. Um dia no máximo você já vai ter ali no seu aplicativo de Idealista do Fotocasa, e no Fotocasa é até bom, que eu já vou chegar aí para vocês, para falar sobre ele, que no final das contas eu consegui alugar pelo Fotocasa. Mas, eles não demoram para te responder, principalmente os corretores e as imobiliárias. E aí entra a questão do dinheiro e da documentação. Quem tem mais leva, isso é realidade. Mas o padrão que eles pedem aqui na Espanha é 1 mês de caução e 1 mês para o seguro alquiler. Esses 2 meses que você vai estar adiantando são devolvidos no final do seu contrato. Esse 1 mês é para aplicar no seguro. Se você já está entrando de visto igual o nosso caso, você já vai ter o número de NIE. Então, o seguro vai ser aprovado. A gente ainda não tinha o número de NIE, tá? O nosso visto foi terminado, a aplicação do processo dele estando em território europeu. Então, eu consegui alugar do Brasil entrando como turista, gente. Ó, não é fácil, tá? Mas não é impossível, só que você precisa ter determinação. Isso aqui não é sorte. Ah, a gente não deu sorte. Não. Eu tive força de vontade, não tive preguiça. Usei o ChatGPT e o tradutor do Google
para me auxiliar de eu conversar com essas pessoas o tempo inteiro. Como eu não estava trabalhando, né, só o Gabriel, então eu conversava com mais de 20 pessoas por dia. Só sei que esses 2 meses que foi quando a chefe do Gabriel deu o ultimato até a gente estar aqui, eu conversei com umas 500 pessoas, gente. Então, assim, eles não impedem de você alugar, mesmo sendo turista, a realidade é o dinheiro. Então, assim, o que que o proprietário precisa para ter uma segurança de que você, por exemplo, está chegando na Espanha, como turista vai ficar sem visto, mas você ainda não tem emprego. O que que você pode oferecer para o proprietário? Dinheiro. Eu posso te adiantar 5 ou 6 meses de caução e assim que eu conseguir um contrato de trabalho, te envio todos os restantes dos documentos para o senhor se sentir seguro. Uma coisa também que ajuda bastante, envia para ele a sua carteira de trabalho do Brasil, assim, a empresa de que você está saindo para migrar, por exemplo, faz chamada de vídeo. Mostra o seu perfil do Facebook ou do Instagram, se for um perfil ok, né, gente, mas se for um perfil, assim, que você posta muito bares, eh, roupas mais sensuais, não acho legal, porque os espanhóis são bem conservadores, tá. Então aí trabalha com manda do LinkedIn, seja lá o que for, mas mostre a sua realidade para o proprietário, deixe ele te conhecer. Então, se você está entrando como turista, essa é minha dica, porque eu aluguei, ainda sem o visto na mão, como turista e foi o que eu fiz. Então, assim, conversei com 500 pessoas, muitas pessoas passaram na minha frente, consegui um contato bom de uma corretora. Primeiro comecei com ela, a Blanca. A Blanca fez chamada de vídeo comigo em 3 apartamentos, 2 em Baiona e um aqui no centro de Vigo. A gente quis o de centro de Vigo, só que tinha um casal de professoras na nossa frente. O apartamento era incrível. 1.200 € essa locação, um pouco a mais do que a gente podia pagar. A nossa meta era até 1.000, mas se a gente conseguisse menos, melhor, né? Ah, Aí, no fim das contas, as professoras pegaram um apartamento e a gente perdeu esse. Mas a Blanca, por exemplo, por ser corretora e dona de imobiliária, saber da nossa situação, porque você precisa mostrar o seu perfil real. Não minta. Olha, o que que eu escrevi no meu perfil? Somos um casal jovem de 32 e 35 anos, sem filhos, com uma cachorrinha pequeno porte, fêmea castrada, porque muitos me recusaram por não aceitar pet, tá? Aí você fala coloca no perfil. Eu coloquei, né? Aí eu coloquei no meu perfil também. Estamos entrando na Espanha com a aplicação do visto de nômade digital. Meu marido é o provedor do visto. Ele trabalha para uma empresa americana há mais de 8 anos. É, home office. Eu estou entrando como sua cônjuge. Nós vamos terminar a aplicação do visto em território europeu por conta do tempo de residência maior, que aplicando dentro do território europeu a gente ganha 3 anos e não só 1 ano se eu aplicasse do Brasil. Aqui está o contato da nossa advogada de imigração, do estúdio que está fazendo a aplicação do visto para a gente. Aqui está o contato também da empresa que o Gabriel trabalha, do chefe do Gabriel. É claro que a gente deixou o chefe do Gabriel avisado sobre isso. Então, gente, a gente, quando conversava já direto com o proprietário ou com o corretor, já passava todas essas informações. Passava também os ganhos, ganhamos tanto por mês, em dólar, convertendo para euro dá tanto. E foi isso, e as pessoas que foram se interessando no nosso perfil foram respondendo. Ok, podemos terminar a conversa no e-mail, podemos terminar a conversa no WhatsApp. E foi assim que eu consegui conversar diretamente com o proprietário. Eu entrei em contato com mais de 500 pessoas, mas diretamente com proprietários eu acho que eu conversei com uns 50. E corretores, eu acho que foram uns 10, gente. Foram uns 10, a Blanca e eu segui conversando. Teve a Verônica também que salvou meu contato. Ai, teve vários, gente. Eu não vou lembrar todos de cor. Mas enfim. E aí conseguimos. Aí a Blanca estava de stand-by. Lembra? Conseguimos com o seu Marcos, diretamente com o proprietário, na Garcia Bourbon. Porém, aquele apartamento que eu falei para vocês, pequenininho, 40 metros quadrados por 950 €.
Não, é. 850 euros, 40 metros quadrados, um quarto bem na Garcia Bourbon, aceitava pet e não estava mobiliado. E ele super gostou do nosso perfil, fez análise com a seguradora. Como a gente ainda não tinha o NIE, não foi aprovado. Eles precisam, mesmo com a carta da nossa advogada, de que a gente está entrada no processo de vídeo nômade digital dentro do território europeu. Nossa advogada fez essa carta para a gente. A seguradora não aprovou, mas ele não viu problema, porque ele viu que o nosso processo estava vingando. A gente mostrou 1 ano de extrato do Gabriel também, e a gente mostrou 1 ano de olerite do Gabriel, para ele ver que ele está nessa empresa há muitos anos. Mostramos o contrato de trabalho também. Então a gente passou tudo certinho, gente. Talvez a sua realidade não seja a mesma que a minha. Mas se você está entrando, por exemplo, na Espanha com visto nômade digital ou qualquer outro tipo de visto, e você está orçando com relocations, você não já pensou em tentar fazer sozinho? É trabalhoso, gera esforço, mas você vai economizar mais de 1.200 euros, entendeu? É só você saber falar com as pessoas certas e pedir comprovação de tudo. Então vamos lá, E aí gente. Alugamos com o seu Marcos, gente. Ele pediu 3 meses ao todo, sendo 2 já um de aluguel, adiantando de junho, um de calção e um de seguro-fiança. Só que ele ia reter o seguro-fiança. Quando a gente chegasse na Espanha, tivesse com o NIE em mãos, ele ia aplicar o seguro-fiança e devolver o valor para a gente de 1 mês. A gente fez contrato, tudo bonitinho, fizemos chamada de vídeo dentro do apartamento com o seu Marcos. Ele passou todos os documentos para a gente, ele passou o registro do imóvel, passou comprovantes bancários, passou foto do passaporte, foto do DNI, passou tudo, a gente sentiu muita confiança. E é aquela questão, no final de tudo é confiança e o dinheiro que vale. Então, se você quer alugar à distância, você tem que confiar. Está preparado para passar por um golpe, como a gente passou, mesmo conversando com uma pessoa que comprovou tudo. Mas também, gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Parando para pensar sobre o golpe que a gente passou, a gente não devia ter adiantado o dinheiro antes do Vitão ir lá fazer a visita, entendeu? E a gente adiantou e o cara sumiu. Já nessa segunda vez, a gente fez tudo certinho. E aí só depois pagamos. Então, aí realmente era ele, entendeu? O seu Marcos. E aí o que que aconteceu? Umas 2 semanas depois, a gente já estava embalando tudo já para mudar, faltavam 3 semanas para o embarque. Seu Marcos falou para mim que ele estava passando por um problema familiar, eu não sei se ele estava se separando da esposa ou era algum parente que precisava utilizar o apartamento porque ficou desabrigado, eu não sei. Mas ele cancelou o contrato com a gente, só que ele foi muito bondoso, porque ele pagou até uma taxa a mais, né, que ele quebrando o contrato com a gente antes mesmo da gente chegar, e devolveu todo o nosso dinheiro. Foi um baque, mas assim, não foi golpe, recuperamos o dinheiro na mesma hora e salvamos um contato, porque ele é uma pessoa que ele tem vários imóveis locados aqui na Espanha, que sempre tem algum desocupando. Então, se um dia a dona Pilar pedir essa casa de volta, né, e a gente ainda não tiver a nossa, já tem um contato de uma pessoa de confiança, né? 2, na verdade, que temos a Blanca. E aí, com o seu Marcos desistindo da locação, pessoal, a gente voltou para Blanca para ver se ela tinha algum apartamento, e ela tinha 2 em Baiona, um por 800 e um por 1.000. Lindo, vista mar, nas montanhas, lindo, lindo, já mobiliado. Gente, apartamento realmente assim, olha, o que não fez a gente fechar foi a localização. Porque Baiona é como se fosse o interior de Vigo, é a parte praia, é a parte mais tranquila, não ia ter tanto serviço para mim, distante de tudo, de hospital, de veterinário, mas que era lindo, era. Então, se nós dois trabalhássemos já de home office, talvez seria um lugar bom para a gente alugar ali na mesma hora, e já chegar na cidade comprando um carrinho para se precisar correr para veterinário por causa da neném, para os mercados e tudo, a gente poder se virar. Mas era uma casa
linda, 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 linda. Uma era uma casa, outra era um apartamento. E dentro do terreno do proprietário, o que ia facilitar demais a comunicação para qualquer reparo que a gente precisasse, né? Então, um quintal, gente, um quintal gigante que dava para armar aquelas piscinas de plástico, mas a localização nos impediu. Porém, era algo que estava certo. Então a gente falou assim com a Blanca, Blanca, o proprietário pode segurar uns 4 dias? Porque aí eu expliquei tudo para Blanca, eu fui bem sincera. Eu falei, Blanca, a gente quer muito mais para perto de comércio, porque se a gente perder o serviço online, a gente precisa trabalhar, né? E estando em Baiona, mais distante, vai ser um pouco mais difícil a locomoção, já que a gente não vai entrar com carro nesse primeiro momento. Ela super entendeu. E assim, a Blanca foi um amor, gente. E ela tá me devendo um café, porque ela falou que quando eu chegasse na cidade, avisar ela pra gente tomar um café. E vai ser até bom, porque já vou ter uma amiga, né, na cidade. E, e aí foi isso. E eu tinha 4 dias para conseguir outro apartamento, senão a gente ia para Baiona, porque faltavam 8 dias pro embarque. Pensa como a Daniele, autista, não estava resolvendo documentações finais da Mia, resolvendo vendas dos últimos móveis, resolvendo documentação do visto e resolvendo a locação do apartamento. Gente, Deus nos sustentou em todo momento. Não foi sorte, tá? Foi muito esforço da minha parte, da parte do Gabriel. E foi Deus abrindo as portas. E assim, toda a parte da minha fluiu e a gente ficava tranquila, toda a parte de documentação do visto fluiu. E eu falava: Senhor, me dá uma casa. Me dá uma casa. O Senhor abriu as portas, a passagem, gente, que era algo mais caro, a gente conseguiu parcelar em suaves prestações num cartão de crédito que a gente conseguiu. Então, assim, Senhor, não deixa a gente perder essa oportunidade de emprego. Não deixa, Senhor. Nos ajude a uma casa. Porque assim, a gente sabe, podia ter alugado Airbnb resolvido pessoalmente, mas ia ser mais um gasto, mais 1.000 euros gastos para ficar uns 30 dias no Airbnb e poder procurar casa pessoalmente, sabe? E eu não queria isso, eu queria chegar com um imóvel para a gente chegar tranquilamente. A locação do Airbnb seria em último caso, e tudo já estava muito caro, porque a nossa viagem ia ser no final do ano, em dezembro para janeiro, e a gente teve que adiantar para o Gabriel não perder o serviço dele. Então, a gente teve 2 meses para levantar um dinheiro que a gente ia levantar um ano inteiro. E Deus foi abrindo as portas, a gente foi vendendo os móveis, vendi tudo, gente, até meus carcareco, meus copos, fazia kit, anunciava lá no grupo do condomínio, e a mulherada, eu quero, Dani, eu quero. Então, Deus foi muito bom com a gente, meu pai ajudou demais, a minha mãe, a mãe do Gabriel, gente, a família inteira. Então, assim, veio doação, veio presentes da onde a gente não esperava. Quando Deus está no negócio, ele simplesmente abre a porta. E as doutoras da minha me ajudando nas etapas finais, porque eu tive que voltar na doutora Marília, por exemplo, 3 vezes. E a doutora chegou num ponto que falou assim: não, Dani, vem aqui, eu não vou cobrar consulta, não, a gente faz rapidinho e você leva. E assim, gente, não tenho como falar, sabe? Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Não se esqueçam disso. Não fiquem tristes, não fiquem desanimados se vocês estão no processo de imigração, porque se Deus implementou esse sonho no seu coração, ele está no caminho. E então, o tempo inteiro entregue todos os seus projetos para Deus e deixa nas mãos dele e continue se esforçando que ele vai abrindo os caminhos. E foi assim que a gente fez. E aí apareceu a dona Pilar, pelo Fotocasa, apareceu essa casinha aqui. E eu e aí ela já estava anunciado que a pessoa ia sair da casa no dia 27 de junho e a gente chegaria em Vigo no dia 30. Então, eu falei assim: olha, ela não deve estar fazendo visitas, porque se a pessoa ainda vai sair do apartamento, ela só está se adiantando e anunciando para também não perder tempo e ficar sem o aluguel dela. Eu vou mandar mensagem para ela. E no Fotocasa, gente, é muito legal porque o proprietário põe o WhatsApp lá. Já no Idealista, não. Você fica esperando a mensagem no chat.
Mas também o Idealista é um pouco mais verificado, né? Porque o Fotocasa é um site assim que, gente, tem muito golpe. Vamos ser sinceros, tem muitos anúncios lá que você olha e você vê que é nítido que é falcatrua. Então, assim, eu olhei lá e não vai também por anúncios. Espera aí, gente, outra dica, não vai também por anúncio das fotos mais bonitas, porque os apartamentos mais reais são as fotos mais simples que vocês vão ver, que vai ver que é real, porque essas fotos passadas em Photoshops, que aqui tudo bonitão, se não for um post de uma imobiliária, pode ser também que seja golpe. Toma muito cuidado. E aí eu consegui o contato da Pilar, no dia seguinte ela já estava me passando mensagem, e a Pilar foi uma pessoa abençoada na nossa vida, porque assim, ela fez uma entrevista com a gente. Ela quis saber de tudo da nossa vida, nossa história de vida, dos nossos pais, onde eu trabalho, onde o Gabriel trabalha, quanto tempo trabalha. Pediu a mesma coisa que o seu Marcos, que foi um ano inteiro de olerite, o contrato de trabalho, ah, fotos comprovando que o Gabriel, quando trabalhava lá presencialmente nos Estados Unidos, e-mail do Greg, do chefe do Gabriel, o telefone da Alina, da chefe do Gabriel, pediu tudo, fez uma entrevista, fez chamada de vídeo com a gente umas 3 ou 4 vezes, inclusive uma delas dentro do apartamento, além de mandar fotos e vídeos do apartamento, e ela conversou com a advogada dela, a advogada não queria alugar para imigrante, porque tem muitos imigrantes aqui fazendo golpes, gente, com proprietários se apossando do imóvel depois de um ano de contrato e não saindo da casa. E por conta dessa lei que eu comentei para vocês no começo do vídeo, eles acabam ganhando e o proprietário perde celular. Então, assim, realmente o proprietário tem que saber muito bem certinho para quem vai alugar um contrato longo ou deixar a sua casinha apenas para Airbnb, porque Airbnb você vai e sai o hóspede e você fica mais tranquilo. E é isso, gente. Então, a dona Pilar fez toda essa entrevista com a gente. A gente pediu também todas as comprovações para ela. Então, ela mostrou foto passaporte, foto DNI, registro do imóvel. Esse imóvel realmente é dela e do esposo, né? Tá tudo no nome deles. Conta de água, de luz, ela mostrou. Ai, gente, deu tudo certo, graças a Deus. E uma coisa é que ela trabalha aqui no Ayuntamento da Galícia, no Ayuntamento de Vigo. Ela é secretária, é secretariada, né? Agora eu não sei se é do prefeito, gente. Ah, é de alguém dos importantes aqui, que ela é do secretariado ali. Então ela até falou assim: "Ah, eu posso ajudar vocês a fazer o empadronamento". Já agendou o empadronamento pra gente e a gente já chegou com o empadronamento agendado para 2 dias na frente. E ela ajudou a gente demais, demais. Ela foi uma mãezona. Aí sim eu posso dizer é que não é, a gente não acredita em sorte, porque muitas pessoas já vêm aqui comentar: "Ah, vocês tiveram sorte, nem todo mundo passa por isso". Não é sorte, é Deus. Vocês entendem? E é esforço da nossa parte. Então a gente correu atrás, a gente quis algo bom e buscou pessoas boas para a gente entrar na casa de pessoas boas, com energias boas, e também a gente vai transferir isso para a casa deles. Então a dona Pilar, o tempo inteiro a gente se mostrou prestativo para ela e ela se mostrou prestativo para a gente. Pelo menos nos 8 dias que faltavam, ela mandou mensagem quase todos os dias para confirmar que estava tudo ok. Aí fez o contrato de trabalho. À distância, a gente efetuou o pagamento só de um calção, tá? Bom, gente, então à distância a gente chegou a dar um dinheiro para dona Pilar, mas foi só um mês de calção e um mês do seguro fiança. E chegando aqui em território europeu, a gente pagou 2 aluguéis. Então ela pediu já de julho e, na verdade, ela só pediu de julho, a gente já tinha o de agosto também, já quis pagar, para ela se sentir mais segura. Então, ao todo, gastamos 4 meses com a dona Pilar. O nosso apartamento, ele é 950 euros por mês, ou seja, ele é 100 euros mais caro que o do seu Marcos, mas está bem no centro de Vigo também, igual do seu Marcos. Estou bem perto do apartamento do seu Marcos, na verdade, e é maior. É o dobro do tamanho do que o do seu Marcos e já está mobiliado. A gente só comprou TV e as coisas do computador do Gabriel. Então, não gastamos com nenhum móvel. No seu Marcos, a gente ia pagar
quase o mesmo valor de aluguel, ia ter que comprar todos os móveis, gente, todos, porque lá não tinha nem a geladeira. Então aqui foi uma mão na roda, sim. Tem apartamentos mais baratos em Vigo, você vai encontrar apartamentos de 700, 800 euros, vai ser um T1, provavelmente, e alguns não vão estar mobiliados, e os que vão estar mobiliados vão ser um pouquinho mais antigos. Tem em vista que os aluguéis de 900 euros para cima são apartamentos que já estão remodelados com móveis mais modernos em boas localizações, que é o nosso. Então, assim, a dona Pilar exigiu esses 4 meses que gastamos com ela, mas também são meses que a gente não precisa se preocupar, porque nós temos aluguel pago até o final de agosto, agora a gente só se preocupa em setembro. Os nossos 2 calções, que é um de calção, um de seguro-fiança, é devolvido no final do contrato, então a gente só gastou do bolso 2 aluguéis. Entrando como turistas, porque o nosso visto chega essa semana para a honra e glória do Senhor. A advogada já avisou que no dia 5 estaremos com o NIE do Gabriel em mãos e no meu dia 20, graças a Deus. Então, assim, gente, deu certo, com muito esforço, com oração, com Deus na frente, conversando com pessoas amigáveis, pessoas que demonstram ter essa seriedade, porque lá naquele cara que eu estava conversando, para ele estava tudo bem, tudo ok, sabe? Então aí eu já devia ter me ligado. Já a dona Pilar e o seu Marcos, eles ficavam, não, mas e isso? Não, mas e aquilo? Me mostra isso, me mostra aquilo, vou te mostrar o meu também. Ó, tá aqui o meu registro da casa, minha escritura. Então, assim, vocês conseguem pegar a malícia conforme for conversando com as pessoas. E imobiliária é aquela coisa, né? Eu expliquei a minha situação para a Blanca, só voltando um pouquinho, e a Blanca falou que também não teria nenhum problema. Ela pegaria mais ou menos uns 3 meses de calção, tá? Que seria um calção, um seguro-fiança e um aluguel adiantado. E quando a gente chegasse em território europeu e terminasse a aplicação do visto de nômade digital, ela pegaria o dinheiro do seguro que estaria lá preso na imobiliária para fazer a aplicação do seguro fiança. Caso a gente não conseguisse a aprovação do visto, provavelmente o proprietário ia pedir mais uns 2 meses de aluguel. Mas vocês estão entendendo que ao todo, com a Blanca, que é uma imobiliária, e a gente não tinha documento, eles iriam pedir em torno 5 meses de aluguel, sendo 2 calções e 3 meses adiantado, e não 12, o que muitas relocation estão pedindo por aí. Então, assim, gente, compensa você fazer esse esforço pela sua casa, pelo seu lar, pela sua imigração e ir para cima. Agora, se você tem todo o dinheiro para adiantar um ano de aluguel para o proprietário, tem dinheiro para pagar relocation, não quer sofrer com a nervosismo de burocracias, eu também concordo. Vai de acordo com a sua realidade financeira. Nessa fase de imigração, gasta-se muito, independente se está pagando 2 ou 3 meses de aluguel, porque você precisa se instalar na cidade, precisa pedir água, luz, internet, telefone. Às vezes a pessoa já quer comprar um carrinho, às vezes precisa comprar alguns móveis por lar. Essa fase de imigração gasta-se muito. Então, na minha opinião, se você puder se esforçar, sabe, por você e pela sua família e tentar fazer sozinho para dar essa economizada, é viável, gente, é viável. Não é dinheiro desperdiçado, não. Porque, assim, é o dinheiro a mais que você vai entrar pro seu lar, sabe? Bom, gente, mas então é isso aí. A gente chegou aqui no apartamento no dia 30 de junho. A Blanca, ela ia pegar a gente no aeroporto, mas ela teve uma consulta com a mãe dela, então a gente veio de táxi do aeroporto para cá. Ela já, 5 ou 10 minutos depois, ela já chegou com o carro. E aí aqui a gente assinou o contrato pessoalmente, a gente tinha feito uma via online, aqui a gente fez pessoalmente, já fiz a transferência dos outros 2 meses para ela, ela nos entregou todas as chaves, também a senha do agendamento, do empadronamento que ela fez pra gente, e nos ajudou demais. Ela pegou o Gabriel e falou assim, Gabriel, vamos lá no banco? Vamos lá que eu já vou abrir sua conta.
levou o Gabriel já lá no banco da que a amiga dela trabalha, Gabriel já abriu a conta dele, aí já levou na internet, solicitou a internet, só que como nosso NIE não chegou, a gente não conseguiu colocar um plano no nosso nome ainda. Então ela fez o nome dela, a água e a luz já estavam instalados aqui no nome dela, e assim que o NIE do Gabriel chegar quarta-feira, a gente já vai fazer as transferências de titularidade. E aí isso foi na terça que a gente chegou. Aí quando foi na quinta, ela já tá, que ela trabalha já lá no Ayuntamento de Vigo. Ela já estava lá na porta, ajudou a gente a fazer um empadronamento, já nos deu a dica para fazer a tarjeta do ônibus, e aí com isso a gente já fez também. E ela foi, assim, uma bênção pra gente. E ela o tempo inteiro falando: "Gente, não, mas se vocês precisarem fazer algum reparo no apartamento, quiser comprar alguma coisa, me fala, que eu pago do meu bolso, ou vocês compram aí que depois eu reembolso". Por exemplo, como a inquilina saiu aqui no dia 27, a gente já entrou no dia 30, ela não conseguiu fazer alguns reparos aqui no apartamento, como a pintura. Vocês observaram no meu vídeo anterior que ali no quartinho e também no meu banheiro tem alguns descascados da pintura. Mas ela falou assim que se o Gabriel quiser fazer ou contratar alguém, ela paga, que não tem problema. Mas, gente, de verdade, o apartamento tá muito bom, não precisa fazer nada por uns bons meses. E a antiga inquilina, eu acho que ela fez uma faxina, porque ele estava limpo, porém um pouco empoeirado ainda nos armários dentro. Então eu fiz uma bela de uma faxina com o Gabriel, o banheiro estava limpinho, e a gente limpou bem os armários por dentro, o sofá, abrimos tudo, espirramos cheirinho nos colchões também para tirar ácaro, trocamos tudo, lençol, travesseiro. Então foi basicamente isso. E foi uma bênção. Tô aqui para falar o meu testemunho, meu relato de locação de imóvel na Espanha para vocês. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, clareie a sua mente, te dê ideias. De alguma forma, gente, eu sei que a minha realidade é diferente da sua, né? Às vezes está entrando de vista, às vezes está entrando de turista. Uma coisa é fato, a gente entrou como turista, terminamos de aplicar aqui como visto, mas a gente já tinha a documentação do visto, dado a entrada no Brasil, então a gente tinha comprovantes, assim, que facilitou pra gente. Para algumas pessoas estão entrando totalmente sem emprego, mas nada que uma boa conversa, uma transparência e também o quanto você pode pagar, isso tudo conta no final. Deixa a pessoa te conhecer, converse, faça chamada de vídeo. Tudo isso vai contar pontos para você. Mostre a sua realidade, sabe? É, é isso que eu tenho para falar para vocês. Foi assim que a gente conseguiu alugar o apartamento ainda estando do Brasil, graças a Deus, estamos instalados, não precisamos gastar com hotel e com Airbnb. Não foi fácil, não foi. Foi muito burocrático, muito cansativo, muito estressante, como eu disse no vídeo, mas foi prazeroso conquistar sem precisar ter gastado com assessoria. Porque a assessoria do visto, a assessoria do PET já não foi barato, gente. A gente realmente não tinha condições de pagar mais uma assessoria de relocation. Então a gente teve que agir. E é isso, gente. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria muito só de dar um recadinho aqui no final. Não é nem um recado, é um apelo para vocês, gente. Eu tô aqui no YouTube desde 2019 e o meu sonho é ser monetizada e conseguir fazer o meu salarinho, o meu dinheirinho, trabalhando com o que eu amo, que é com a internet, com os meus vídeos, trazer minha realidade para vocês, com os meus e-books também, com o meu crochêzinho, enfim. O meu sonho é ganhar o meu dinheirinho com o meu empreendedorismo, é isso que eu quero dizer. Eu tô quase perto da meta, tanto de visualização quanto de inscritos, para conseguir bater, para começar a ter um salarinho aqui com o YouTube que vai entrando aos pouquinhos, são centavos, até eu conquistar um público maior, ter um salário melhorzinho, né? Para poder me permitir trabalhar só com isso, vai um tempo. Mas eu gostaria muito, se você não for inscrito, se inscreve aqui no botão, me ajuda, gente. E se não gostou do meu vídeo, compartilha com uma pessoa que você acha que possa gostar. Aqui no canal da Dani é tudo certo e nada em ordem. Os meus vídeos anteriores, muitos são morando sozinha.
onde eu consegui um público maior nesse sentido. Depois eu casei, então mudou bastante o conteúdo, mas eu sempre tô trazendo a minha realidade, minha rotina de dona de casa, minha rotina com pet que tem necessidades especiais, a rotina de comprinhas por lar, sempre de uma forma muito econômica e o máximo minimalista possível para a gente economizar e ter uma aposentadoria em um futuro melhor, sabe? Então assim, esse é o meu canal, é a minha realidade. Eu gostaria muito de pedir essa contribuição para vocês se inscreverem no canal, compartilhar com seus amigos e com seus familiares que gostam desse tipo de conteúdo. E agora, com a nossa mudança para a Espanha, vai ter bastante conteúdos também de imigração e a realidade de uma vida na Europa sendo imigrante, gente. E é isso. Continue acompanhando meu canal. Um beijo meu, da minha bichinha que tá aqui dormindo, e do Gabriel que está lá fazendo almoço. E até sexta-feira.